Gente, é uma honra, é um privilégio estar aqui. Eu queria agradecer muito ao pastor Paulo. Na verdade, hoje, mais do que o lançamento do livro, eu quero colocar esse momento como um culto de ação de graça pelo livro. Eu comecei a sonhar, vou compartilhar com vocês um pouco antes da gente entrar de vez na pregação, mas já está valendo, Deus já está tocando. Em 2003 eu sonhei com esse livro. Comprei meu primeiro livro a respeito do assunto, não li nada. Mas Deus tocou no meu coração. Depois que eu fui ordenado pastor aqui, em 2005, em 2006 eu tive o privilégio de Deus falar, está na hora de você escrever. Então, se esse livro saiu, eu creio que foi muito debaixo da unção desse lugar. Ele foi escrito enquanto nós estávamos aqui. Deus falou muito ao meu coração. Então eu tenho que agradecer. E não tinha outro lugar onde a gente pudesse fazer um culto de ação de graça. Não tinha outro lugar onde a gente pudesse dizer que é o nosso lançamento oficial. Foram feitas coisas no Brasil, mas eu estava aqui, porque tem uma editora por trás, então tem alguém tentando vender lá alguma coisa. E aqui a gente comentou na pastoral, mas hoje é um grande dia. Obrigado por vocês estarem aqui, vocês fazem parte desse dia, parte da nossa vida, é um privilégio realmente. Bom, aqui está o livro, solteiro numa igreja casada, vivendo a plenitude de Deus de modo singular. Tive o privilégio de ter o prefácio feito pelo pastor Gerson Ortega. Eu posso garantir que o livro já vendeu pelo menos 400 cópias, porque eu comprei as 400. Então eu estou extremamente satisfeito, o livro está indo muito bem. E tem sido bênção de Deus. O pessoal da livraria Seara, da Lagoinha, tem um livro lá, foi a porta que Deus abriu. Essa semana eu mandei 100 livros para o pastor que tem um ministério de solteiros, chama Ministério Apoio. A gente também teve a oportunidade de mandar livro para o Ministério 27+, no sul do país. A gente até mesmo gravou um vídeo aqui na frente com a ajuda do Silas. Obrigado, Silas, para poder enviar para lá. Eu gastei 3 semanas para editar 2 minutos de vídeo, mas foi uma bênção. Bom, então vamos lá. Eu quero dizer, se você sonha, pode gastar 7 anos para ficar pronto. Às vezes alguns gastam mais, mas Deus honra. Se Ele colocou no seu coração, Ele honra. Eu queria dizer para você casado, que talvez esteja aqui pensando, mas o que eu vou aprender com isso hoje? Eu quero dizer para você que você tem grandes lições a aprender. A primeira é que, apesar de você ser casado, você é solteiro. Opa, como? Tem algumas decisões que você toma elas sozinha. Para aceitar Jesus Cristo, você tomou ela sozinha. Para ser um adorador de verdade, você toma ela sozinha. Então, a palavra, quando a gente falar para o solteiro, muita coisa vai estar falando para a sua vida. Eu quero que você mantenha contato com isso. Uma das pessoas, e eu tenho que dizer que eu me senti tocado ao ler e falar sobre isso com uma pessoa casada. Eu não lembro se é a Anne Graham ou a esposa do Max Lucado, uma das duas, ou do John Maxwell. Perguntaram para ela, falaram assim: você é feliz por causa do seu esposo? Ela falou: não. Todo mundo ficou em choque, um grande homem de Deus, com diversos livros na televisão. Como não? Ela: não. Eu sou feliz porque eu decidi ser feliz. Ele me abençoa, ele caminha comigo. Mas eu não estou no casamento para receber, estou no casamento para doar. Então, ela disse isso. Eu queria deixar com você essa palavra. Que você também, apesar de ser casada, tem o seu lado solteiro. Mas aí, quando eu terminar a pregação, você vai dizer: não, ser solteiro é muito melhor do que ser casado. Eu quero dizer para vocês que não há melhor e não há pior. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Deus não chamou você para casar, não tem nada na Bíblia que diz cresça, amadureça e case. Deus chamou você para ser adorador. Deus chamou para você para o louvor da glória da sua graça, como diz em Efésios 1. E isso é o mais importante. No céu não se dá casamento e nem haverá casamentos, porque lá nós temos a presença do Pai e seremos todos noiva de Deus.
Jesus é o noivo que está nos esperando lá. Então o que eu quero dizer para você, ao sair daqui essa noite, é que você aprenda muito de Deus. Que você não saia daqui achando que você está no melhor lado ou no pior lado, porque não tem nada melhor ou lado pior. Os dois lados são cheios da oportunidade de viver a plenitude de Deus. Isso foi outra coisa que eu aprendi aqui, a plenitude de ser filho. Esse ano, transformando a sua semelhança, mas no ano que foi a plenitude de ser filho, foi maravilhoso. Eu tenho aquele ano como algo muito especial no meu coração, e tudo que eu falo, eu levo a palavra plenitude a partir de agora, porque eu creio que Deus tem grandes coisas, e nós vamos ter a oportunidade hoje de compartilhar. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus. Obrigado por quem o Senhor é, pelos planos que o Senhor fez para cada um de nós. O Senhor já sabia quais de nós estaríamos casados e quais de nós estaríamos solteiros, e tudo na nossa vida está debaixo das tuas mãos, Deus. Absolutamente tudo. Até mesmo quando nós duvidamos, quando nós vimos que nós fizemos algo errado, o Senhor permitiu, Pai. Nós queremos entregar nossas vidas nas tuas mãos essa noite, Pai, para que o Senhor nos conduza. No nome de Jesus. Amém. Bom, como corpo de Cristo, eu acho que todos nós temos que aprender todas as coisas. O corpo de Cristo tem negro, branco, baixinho, alto, gordo, solteiro e casado. Todo mundo faz parte do corpo de Cristo. Criança, idoso. Então a igreja tem que estar preparada para ser uma igreja completa. Uma igreja que Jesus é o cabeça e todos nós estamos juntos. Como eu disse, o livro surgiu quando eu escutei, me chamaram para conversar, falaram assim: meu filho, você já está de idade, você não vai arrumar um jeito na sua vida? Todos os seus amigos se arrumaram um jeito. E eu saí daquele dia pensando sobre isso. Encontrei diversos amigos na igreja que estavam passando a mesma coisa. E aí eu falei: bom, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para mim. Eu tenho certeza que Deus tem algo grande. E aí eu comecei a estudar a palavra de Deus. E aí nós vamos caminhar um pouco por esse estudo. Você sabe quantos tipos de solteiro existem? Ou solteiro é tudo igual? Já parou para pensar sobre isso? Se você abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 7:34, está escrito lá: a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em que há de agradar ao marido. Eu quero manter a primeira parte: a mulher não casada e a virgem. E eu quero dizer que eu poderia ler esse texto: o homem não casado e o virgem. Não é sexista esse texto. Baseado em estudo, ele pode ser interpretado das duas formas. O que quer dizer? Primeiro, que o virgem, teoricamente, aqui é aquela pessoa que não teve nenhum casamento. Nasceu, cresceu, é jovem e não teve a oportunidade de ter um casamento. Teoricamente seria enquadrado nisso. Infelizmente, alguns já perderam a sua virgindade ao longo da história, antes do casamento, mas essa seria essa pessoa. A pessoa não casada, ela se enquadraria na pessoa que está viúva, divorciada, ou que foi abandonada. Esse é um outro tipo de solteiro, que também está vivendo um momento de estar solteiro. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é que eu não acredito, a não ser que seja por decisão, que existe o ser solteiro. Você está solteiro hoje, e se você quiser amanhã você troca. Você está casado. Você diz: ah, essa pessoa é solteira. Em português é bom, que dá para trabalhar com isso, né? Em inglês é tudo is. Não dá para você fazer esse jogo de ser e estar. Mas em português eu acho isso algo fantástico para a nossa língua.
Mas vamos continuar a respeito dos tipos de solteiro. Mateus 19, versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: Jesus dizendo, disseram-lhe os discípulos, primeiro, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. A palavra eunuco aqui, ela pode ser traduzida como solteiro. Então, se nós lermos o texto, diz aqui: porque há solteiros que nasceram assim. Há pessoas que vão permanecer solteiras porque elas nasceram com algum tipo de problema. Algumas pessoas que talvez nasceram com síndrome de Down em estado muito avançado, porque a gente já viu o casamento de pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que estão conseguindo com as técnicas modernas, entre outras coisas. Então, aqueles que têm técnicas, eles estão bem avançadas na doença, ou pessoas que ficaram loucas, ou pessoas que nasceram com problemas, diversos tipos de problemas físicos ou mentais. Essas pessoas vão ser solteiras de nascença. Então, esse é um tipo de pessoa que você tem que observar. A outra pessoa é que há solteiros que foram feitos tais. Essa parte para mim é extremamente importante, porque há pessoas que foram feitas solteiras. Nesse primeiro, vou começar com a parte literal. Na parte literal aqui, há eunucos que foram feitos solteiros pelo rei para ficar protegendo seu harém, feito pelo rei para cuidar dos seus filhos. Então a gente sabe que existe a castração nesse texto, existe algo real e literal ali. Mas ao mesmo tempo, existe uma castração, existe uma outra coisa que acontece na sociedade moderna, que está aqui no psicológico. Quantas pessoas namoraram alguém e tiveram uma experiência tão ruim que decidiram não ter mais ninguém? Quantas pessoas passaram por um casamento e foi um casamento tão difícil que decidiram não ter mais ninguém? Quantas pessoas foram criadas, mulheres foram violentadas pelos pais e decidiram não ter mais ninguém? Quantos meninos passaram por dificuldades e decidiram que não valia a pena casar? Quantas pessoas tiveram isso? Eu tive uma amiga que ela teve um namorado. Depois disso ela gastou 10 anos para poder namorar de novo. Essa pessoa especificamente está casada, ela foi curada daquilo que ela passou, mas ela passou por algo que precisou ser tratado. Então existem as pessoas que são solteiras porque foram sim feitas pelos homens, assim como há outros que assim mesmo se fizeram solteiros por causa do reino dos céus. Algumas pessoas decidiram que vão estar solteiras permanentemente para se dedicar a Deus, como é o caso dos padres, como é o caso das freiras, como é o caso do missionário que vai para o Afeganistão, como é o caso de missionários que vão para lugares difíceis. Ou algumas pessoas decidiram também, mesmo não sendo para o reino dos céus, decidiram: não, eu estou feliz assim, eu vou ficar assim. Hoje no mundo são 50% das pessoas que estão solteiras, em todos esses tipos, pessoas que se enquadram aqui, que se